Hoje, por acaso, eu assisti um vídeo de uma entrevista que envolvia um cara chamado Jorge Forbes. Eu me lembrei, eu já vi esse cara algumas vezes em vídeos no YouTube, também já vi ele no Café Filosófico. Ele tem um programa que eu vi algumas vezes na TV Cultura quando eu ainda morava no Brasil, chamado Terra 2, que eu achava bem legal. Acho que esse cara é bastante inteligente, já vi ele fazendo um café filosófico, se não me engano, com o Luc Ferry, os dois trocando ideia de uma maneira que era muito interessante. Enfim, hoje eu, sem querer, acabei assistindo um vídeo dele e ele estava falando de uma coisa que eu queria repercutir um pouco aqui e, na verdade, fazer uma ligação que me ocorreu hoje que acho que explica muita coisa dos dias de hoje. Vamos ver se você consegue seguir comigo até lá. Roda a vinhetinha aí, roda. Pois muito bem, nessa entrevista o Jorge Forbes falava sobre. Bom, ele tem toda uma pegada, né, de psicanálise, é óbvio, ele é psicanalista. É, e especialista em Lacan, em Freud também. E ele falava nessa entrevista que não, o mundo está mudando, que é óbvio, mas enfim, que a gente está vendo o emergir de uma sociedade, isso é uma coisa que ele já vem defendendo há algum tempo, inclusive esse programa Terra 2 fala sobre isso, né? Seria Terra, Planeta Terra 2, a missão como se fosse o mesmo planeta, as mesmas pessoas, mas com uma realidade diferente, né? Uma terra diferente sobre algumas perspectivas, né? Ele defende essa visão, né, de que o mundo está mudando radicalmente, e a mudança que ele comenta, né, nesse vídeo que eu assisti, ela é especialmente focada na ideia de que nós passamos de uma sociedade, de uma realidade que tem como funcionamento básico, né, como estrutura básica, o que antes era vertical, que era uma questão, né, de ordem, de hierarquias, né, na vida familiar era assim, o pai no lugar mais alto, a mãe logo depois, os filhos que obedecem, havia toda uma hierarquia, isso também é assim na escola, assim no trabalho, o chefe mandava, o outro chefe obedecia e mandava nos outros, e havia essa estrutura muito hierárquica, né, estruturas nos países, nas sociedades, e a ideia que ele defende é que esse modelo está mudando, a gente está no meio de uma mudança que é mais horizontal, né? Que por acaso eu compartilho dessa visão. É uma visão que tem alguns autores que eu acompanho que já vêm também sinalizando e vêm falando a respeito, mas enfim. E nessa entrevista então ele falava um pouco, né, sobre essa dinâmica, sobre essa horizontalidade, também sobre o fato das pessoas hoje em dia ele tem um termo que chama desbussoladas, que é dizer, sem bússola, né? Ou enfim, a ideia de que existia um norte fixo, né? Onde você via para onde vai, onde você via para onde você precisava ir ou não, já não existe mais, né? Hoje existe uma miríade de opções, etc. É, isso me fez pensar um pouco sobre como a nossa sociedade também, ou pelo menos algumas pessoas na nossa sociedade que têm mais dificuldade em lidar com essa realidade, quer dizer, com essa mudança drástica, que não é uma mudança imposta. Mas hoje eu me peguei, quando eu vi essa entrevista e quando eu vi o Jorge falando, eu me peguei pensando que essa identidade que existe em algumas partes do mundo já bem visíveis, é bem perceptível, né? Nos Estados Unidos com Trump, em alguns países da Europa, o próprio movimento lá no Reino Unido, e aí no Brasil com o Bolsonaro e as pessoas que gostam do Bolsonaro, e muita gente continua defendendo o Bolsonaro a despeito de qualquer absurdo que ele faça, e na minha opinião ele faz muitos. Mas o que me pegou ao ouvir, né, ele falar sobre esse assunto foi esse rechaço, né, essa dificuldade em lidar com esse mundo mais horizontal, menos vertical, menos ordem, menos tá, eu sei para onde eu vou, eu sei o que tem que fazer. Tem as pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, e eu diria, me parece, especialmente homens, ainda que existam muitas mulheres enfim, que gostam e defendem e tal, mas me parece uma coisa muito típica dos homens e dos mais velhos, né, não dos tão jovens.
Porque a gente cresceu, eu sou de uma época, e especialmente, né, pais e tios e avós, que são um pouquinho mais velhos, ainda mais ainda, né, de um mundo onde a ordem era o principal, onde você sabia quem era o que fazia, para onde você vai, qual é a sequência lógica, você nasce, você cresce, você obedece seus pais, você estuda, você se forma, você vai trabalhar, você começa de baixo, vai galgando, chega lá em cima, ou enfim, atinge alguma posição, etc., se aposenta e se prepara para morrer. Né? Ou, enfim, vive mais um pouquinho e morre. E o mundo, só nesse detalhe, o mundo já mudou radicalmente. Né? Porque se você se aposenta, e uma das discussões que existe no Brasil, né, de aposentadoria, da reforma da Previdência, se você se aposenta aos 65 anos, em média, as pessoas vão viver muito mais que isso. Elas têm mais, sei lá, 20, 30, 40 anos. E o Jorge estava falando um pouco isso, né, que essa mudança radical de que você chega aos 50 anos, tá prestes, você já atingiu um nível na sua carreira, e aí você fala, ok, estou pronto para pensar em me aposentar, e aí você tem mais 50 anos pela frente, né, em média, por alto. Isso é uma mudança muito grande, né, uma mudança radical. E aí a mudança também na maneira como a sociedade se estrutura, né, na maneira como as pessoas se relacionam, enfim. Então quem é mais velho hoje tem essa dificuldade em lidar com isso, né? Me parece que as pessoas têm, não pode ser, não pode, sabe, é uma dificuldade em aceitar. E aí elas se apegam ao que parece trazer eles e trazer as pessoas e trazer a sociedade para um período que está no passado, que por sinal essa é a cara do Jair Bolsonaro, né? Ele tem cara de passado, ele tem cara de um mundo que não existe mais, mas ele está lá se aferrando a ele, falando, não pode ser, o mundo tem que ser assim, o mundo tem que ser, né, tem que ser, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, isso é muito importante, não podemos aceitar. E aí virou tudo como se fosse PT ou esquerda, e não é verdade. A esquerda também tem um monte de defeitos que parecem caminhar em paralelo, né, com esse ideal retrógrado. A esquerda parece ter como um ideal utópico de uma sociedade que não existe, de igualdade, de fraternidade, que não é real e não vai chegar nunca. E a massa no meio parece que fica refém entre ir para um lado e para o outro, mas eu acho que existe uma massa grande de pessoas que está falando, mano, é o seguinte, vocês dois estão loucos, o mundo já é diferente, vamos lidar com isso, sabe? Vamos aceitar, vamos pegar o nosso destino, entre aspas, e vamos fazer o que a gente pode, sabe? Vamos buscar, enfim, ter oportunidades, porque antes, se tudo estava determinado, as escolhas eram mínimas. As escolhas hoje podem gerar alguma angústia, mas você tem escolhas. Se você consegue olhar para isso dessa maneira, você lida bem com as mudanças e você acha, é a reflexão que eu acabei fazendo hoje, acho que você não fica tão refém de figuras míticas que precisam nos ajudar a recuperar um passado que era glorioso, que tudo era bom antes. Quantas vezes eu não vejo pessoas mais velhas que eu conheço, de família, de amigos, dizendo, não, o tempo da ditadura que era um tempo bom, porque havia ordem, porque não tinha problema, porque não tinha violência. E ainda que, eu não vou nem entrar na questão de se isso era verdade ou não, e de quão ruim era a ditadura ou não, mas me parece que uma parte da dinâmica é se aferrar a uma sociedade, a uma estrutura social que está se diluindo, está sumindo, né, por assim dizer. E a pessoa fala, não pode ser, não pode, eu preciso daquela estrutura, eu preciso daquela linha onde eu sei quem está em cima, quem está embaixo, quem pode, quem não pode. O mundo já não é mais assim e as pessoas têm essa dificuldade em lidar com isso. E aí elas se aferram a uma pessoa que oferece uma imagem de um passado que não existe. Aliás, eu não acho nem que esse passado existiu, mas isso é uma outra história. Esse passado tão bom assim, não era tão bom assim. Mas havia essa ordem, né? A estrutura social era uma estrutura que era linear, né? A educação também, o modelo de escola, o modelo linear, o modelo vertical, o modelo hierárquico, não faz mais sentido. O mundo hoje está todo diluído, é tudo mais horizontal, são pessoas conversando com pessoas e milhões de oportunidades na tua frente. Você pode escolher. As crianças, conforme elas vão ficando mais velhas e progredindo no seu aprendizado e tudo mais, elas fazem escolhas, coisa que não tinha antes. Porque o mundo é outro. E se você quer fazer uma criança ficar numa escola
seguindo uma coisa linear num mundo que explode de possibilidades, o que você está fazendo pelo seu filho? Que tipo de preparação você está dando para ele? Uma preparação linear para um mundo que não é mais linear. Não é louco? Isso me fez pensar, quando eu vi hoje, eu falei, cara, isso reflete muito com essa ideia também de educação e reflete muito com a ideia de trabalho, né, no mundo atual. De você ter uma ordem, de você começar do zero e progredir. Começar do zero, você pode começar do 5, pode voltar, pode ir para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo. E as possibilidades são infinitas, me parece. E isso é bom. É difícil lidar com isso? É. Mas é bom, é uma coisa boa. Enfim, eu quis deixar essa reflexão aqui, já sei que esse vídeo vai ficar longo, ia falar espanhol, como suelen ser meus vídeos, como os meus vídeos costumam ser, mas enfim, quis deixar essa reflexão aqui, deixe seu comentário, critique, concorde, discorde, fala aí o que você pensa, fala aí se eu tô falando bobagem ou não, fala o que você acha, a gente pode trocar uma ideia, beleza? Valeu por ter ficado até o fim, obrigado por ter assistido esse vídeo, até mais. Tchau.